Começamos, então, né, a nossa primeira aula, os primeiros passos que as pessoas comuns, né, vão aprender a viajar quase de graça. Então, primeiro, né, nós damos boas-vindas a todo mundo que se inscreveu, a todo mundo que está aqui, querendo aprender um pouquinho mais do que a gente tem para passar para vocês também conseguirem, né, como a gente consegue ensinar a qualquer pessoa comum a viajar quase de graça utilizando qualquer cartão de crédito. Isso, mas para começar, nós somos Pri e Léo, 1000 pontos por vez. Vocês que começaram a seguir agora, quem já segue a gente de antes, comenta aí no chat e a gente ajuda pessoas comuns, assim como nós, a viajar quase de graça, acumulando milhas aéreas para poder transformar esses sonhos em realidade. Pois é. E a partir de agora, nós vamos... queremos saber também de vocês, né? De onde vocês estão. Beleza, então vamos embora. Bom, então a gente começa, né? A querer saber aí de vocês, de onde vocês são, qual é o sonho de viagem de vocês, para onde vocês querem. Então pode comentando aí no chat que a gente está conseguindo ver aqui de vocês, tá? E vamos começar então a nossa primeira aula. Olha lá, a Rebeca já colocou, sou de São Paulo, sonho ir para Nova York. Ó. Muito bom. Gustavo de Niterói, aqui da região. Tudo, ó. Não tá ouvindo? Ainda não tá ouvindo? Não. Ó, sou de São Paulo e quero ir para a Suíça, sou do Espírito Santo. Galera, ó, a Dani aí, que já está recuperada. Ó, o Matheus está falando que agora o áudio tá bom, gente. Tá bom para todo mundo. A Thay de BH, Belo Horizonte, gostamos demais. Então vamos lá. Ó, Rio, querendo para Disney, Manaus, Vitória. Aqui, acabou clicando aqui, pera. Bom, vamos lá. Esse acabou colocando. Funciona. Então, o evento serão 3 aulas ao vivo, mais ou menos 30, 45 minutos. Por isso, já pega seu caderno para anotar tudo. E esse chat vai ficar aberto para a gente poder tirar dúvidas, mas as dúvidas principais, como a Pri bem falou, vão vir no final. A gente tem um momento só para tirar dúvidas, para vocês poderem realmente sanar todas as dúvidas das aulas de hoje. E essas aulas, lógico, vão ficar gravadas e vão ficar disponíveis para vocês, lógico, vão para o grupo de WhatsApp, enviados por e-mail. E também no link da nossa bio no Instagram. E aí, continuando aqui, a gente vai falar como que vai ser o famoso sorteio, né? Que a gente divulgou tanto aí no Instagram. E vai rolar sorteio para quem? Vamos lá. Primeira regra. Você precisa estar ao vivo aqui no nosso evento durante os 3 dias. Você precisa anotar as palavras mágicas que vão ser colocadas no final de cada aula. Ou seja, então vocês vão coletar ao final do evento 3 palavras mágicas. E depois, no domingo, às 19 horas, nós vamos fazer uma live no nosso Instagram, onde nós vamos sortear quem comentar no post do evento, tá? E aí, o ganhador do sorteio vai ter que falar as 3 palavras mágicas para poder ganhar o prêmio, tá? Então, mas Pri, o que seriam esses prêmios? Vamos lá, olha aí, ó. O primeiro prêmio, 15 mil pontos Livelo. Quem chegou agora, ainda não sabe nem o que é Livelo, ainda está engaixando no mundo das milhas, calma, que a gente vai falar bastante sobre isso, mas pode ter certeza que 15 mil pontos Livelo dá para fazer viagem tranquilamente. Exatamente. O segundo prêmio é o PQG, o nosso passagem quase de graça, e 1 hora de consultoria comigo e com a Pri. E, por fim, o último, mas não menos importante, o acesso ao PQG, que é o passagem quase de graça. Isso aí. Só para a gente passar para vocês rapidinho o que é o PQG. O PQG é o nosso curso online, tá? Que vai te levar do zero até a sua primeira passagem quase de graça, tá? Então, quem ganhar aí o sorteio já pode começar diretamente com algum desses 3 prêmios. Então, cruzem os dedos aí para a gente torcer e ver quem vai ganhar aí no final dos 3 dias de evento. Isso aí. Mas vamos contar um pouquinho da nossa história, né? A gente, nos últimos 3 anos, nós temos 3 anos de relacionamento, a gente subiu esses dias na caixinha.
Nos últimos 3 anos foram mais de 30 viagens, entre avião, carro, mas sempre economizando, viajando barato, muitas vezes e com muito conforto, cara, assim, muito melhor. E assim, a gente está falando em usando milha, usando cartões de crédito, aproveitando os programas de fidelidade e muito, mas muito mais, né? Isso aí. E engraçado, né, que tudo isso começou em plena pandemia, né? E a gente só pensava assim, bom, quando terminar, quando tudo voltar ao normal, o Leonardo já era apaixonado por viajar e eu também queria aprender a viajar mais, né? Então, o Leonardo ele começou fazendo um curso sobre milhas e a gente só pensava no e quando acabar essa pandemia, né? O que a gente vai desenvolver? E depois de 3 anos estamos aí, hoje aqui, colocando, né, com vocês tudo que a gente sabe, tudo que a gente conhece aí, para vocês também aprenderem com a gente e mostrar também para vocês que viajar mais, cada vez mais barato, mais vezes ao ano, com muito mais conforto e cada vez melhor, é possível para todo mundo. Então, olha aí, ó, o que a galera que já faz mentoria com a gente tem para dizer. Vamos lá, vamos ver aí o que a galera já pode falar aí, quem já começou no mundo das milhas e já desenvolveu um pouquinho mais aí ó, de cima. Sem o som. Embaixo. Eu consegui algumas viagens através de milhas. Passagem, primeira viagem nossa agora de janeiro foi toda com milha, a viagem, a passagem de avião. Sim, a primeira viagem foi ano passado para Cabo Frio, 8 pessoas, que a passagem era na média entre 700 e 900 reais. A família toda, gasto zero de dinheiro, tudo com milhas. Foram 3 passagens, ida e volta para João Pessoa, agora em março, por 800 e alguns quebradinhos. É assim, muito barato. E esse ano a gente vai agora, dia 21 de março, para Porto Alegre. De avião também, ida e volta, gasto zero e descontos na locação de veículo, porque como a gente vai de avião, a gente vai precisar de um carro lá para locomover. E também com benefícios de milhas. Além de pegar um número baixo de milhas para poder comprar as passagens. Ou seja, o trecho saiu aí bem barato. 36 mil milhas para as 2 passagens, a minha e a dela, ida e volta. Mudou completamente minha vida em 4 meses praticamente. E foi muito rápido, consegui fazer a viagem em dezembro com os pontos. Eu consegui pagar um hotel, né, com os pontos, e eu nunca imaginei ficar, um hotel 5 estrelas da rede Alforte, o Mercury, muito, muito bom, isso, fenomenal. Viajei de avião, sala VIP na ida, na volta. Cara, eu olhei, você não tá entendendo. Eu olhei o calendário do ano que vem todinho, cara. Eu mapeei pelo menos umas 3 viagens, cara. E aí, fora que a gente vai fazer. Então, você bota 4 aí no calendário, fácil. E aí, conversando com meu filho, com o Pedro, né, 6 anos, e com meu marido, aí a gente começou a pensar em várias possibilidades. E agora a gente já tem para a Ilha de Marajó e para Recife, porque Pedro gosta muito de praia e aí ele quer ir no parque aquático. Então, já tem essas 2 viagens já programadas. Pô, eu vou colher os frutos agora. Então, sabe, é uma coisa que você fala, pô, eu mudei 4 meses, já vou aproveitar agora, então... Pelo amor de Deus, não deixa a oportunidade passar. E o pessoal tem que entender que, assim, viajar é muito bom, né? E viajar com menor custo é melhor ainda. Pois é. E aí a gente está vendo, né, os nossos mentorados falando, né, de tudo que eles já conseguiram conquistar aí ao longo de 4 meses, né, ao longo de algum tempo com o mundo das milhas. E isso é possível, galera. Isso é possível para qualquer um. E é possível para pessoas comuns viajar quase de graça
assim como a gente, né? Então conta um pouquinho da nossa história. Então, gente, eu sempre, como a Pri bem falou, eu sempre fui um louco. Opa, peraí. Estão ouvindo? Certinho? Tá dando... Pode estar uma coisa para o vídeo na hora. Oi? Oi, Mari. Não está vendo. Perfeito. Então. Então, como a Pri bem falou, eu era o louco dos descontos, eu queria viajar. E assim, antes da gente começar a namorar e morar junto e tudo mais, eu já procurava viajar muito mais do que o normal. Eu cansei de ficar assim, esperando sempre minhas férias, aquele feriadão gigante para emendar férias e viajar. Eu comecei a viajar um pouco mais do que o normal. Só que ainda assim, era procura só desconto, procura oportunidades. Eu era o louco dos cupons de desconto, gente. Eu era louco, louco, louco. E aí, quando em 2020 e 2020 eu comecei a procurar mais, a pandemia que a Pri bem falou, impactou muito a vida de todo mundo, né? Sim. Eu peguei e falei assim, cara, isso aí vai acabar uma hora. Eu preciso aprender a viajar muito mais barato e eu sei que tem outras possibilidades. Eu não tinha a oportunidade de aprender. Pois é. E aí vocês perguntam, né? Como que vocês conseguem? Olha, a gente não tem herança, não temos pais ricos, né? Pelo contrário, hoje em dia, se a gente consegue dar oportunidades melhores para os nossos pais, foi muito através, né, do nosso conhecimento do mundo das milhas. Nós dois, tanto eu quanto o Leonardo, nós somos trabalhadores CLT. Para quem não conhece, eu sou professora, eu trabalho em escola e o Leonardo ele é engenheiro. Então, assim, a nossa carga horária também é de uma pessoa, são de pessoas comuns, né? A gente tem férias muito bem definidas, principalmente eu sendo professora, sempre em alta temporada, meio do ano e final do ano. E o Leonardo, né? Que teve que mudar muita coisa para poder viajar comigo, né? Na época em que eu podia. Então, poxa, já é alta temporada, já é mais difícil, já é mais caro. O que a gente pode fazer para baratear e não ficar somente nisso, né? Então, foi aonde o Leonardo primeiro foi atrás de conhecer o mundo das milhas. Isso. E aí as primeiras oportunidades apareceram assim muito vagas, né? Sem nada que me... Deixa eu só... Sem me segurar mesmo, sem me prender, né? Nada que fosse assim, vou viajar mais. E até que em 2020 apareceu alguém falando sobre viajar mais e aproveitar realmente os benefícios do cartão de crédito. E foi aí que o jogo virou. Foi aí que a minha chave virou. Mas eu achava que era tudo mentira, achava que o mundo das milhas era ilusão, achava que o Leonardo ia ter que gastar muito no cartão de crédito para poder fazer tudo isso, né? Eu ficava morrendo de medo, a gente estava no momento em que a gente estava indo começar a morar junto, e eu ficava, meu Deus, se esse menino se endividar, gente, o que vai ser? Como que vai acontecer? A gente está no meio de uma pandemia, como que a gente vai recuperar esse dinheiro, né? Então, assim, eu fiquei com muito pé atrás, junto com os pais do Leonardo, né? De ver o Leonardo se dedicando ali, comprando. A gente pensava em comprar alguma coisa, não, deixa que eu compro, porque assim vai fazer ponto. E a gente ficava assim, assustados. Até que em 2021, quando tudo começou a voltar ao normal, né? Nas minhas férias de julho, ele falou assim, vamos viajar. E vamos viajar com as milhas que eu conquistei até aqui e eu vou pagar para todo mundo. E aí foi onde está ali, ó. Em julho de 2021, nós fizemos a primeira viagem com milhas, hospedagem e passagem para nós 4. Teve um aluguel de carro onde a gente acumulou milhas, né? E nós conseguimos ir para Floripa, ali nas serras catarinenses também, para passar 5 dias das nossas férias de julho. Essa foi a primeira com milhas, efetivamente. E a partir daí teve muita coisa, desde pagando combustível com milha, desde comprando coisa no mercado e acumulando. Foi, assim, mais de 30 viagens sem pensar 2 vezes. Até que a gente começou a praticar e viaja para lá, viaja para cá, faz um monte de viagens. Até que um dia a gente senta para trocar uma ideia, conversar com um casal de amigos nossos. E aí eles falam, cara, vocês estão viajando, vocês falam com a gente já aplica, só que você tem que passar isso para mais gente. Vocês têm que aproveitar esse conhecimento que vocês têm, a didática que a gente gosta, para passar isso para frente. E aí
a gente ficou naquela, não sei se vai dar certo. Principalmente até mesmo, né, pelo Leonardo. O Leonardo, ele não tem essa coisa de falar para muitas pessoas, né? Não tinha no trabalho. Eu, por ser professora, poderia ser até mais fácil, mas a gente não tinha prática. A gente tinha o nosso Instagram pessoal, que a gente postava uma coisa ou outra, mas fomos fortes, né? Vencemos todas as barreiras, ouvimos várias pessoas, né, falando, não, faz, ensina, fala, que nós criamos em 2021, em dezembro de 2021, fizemos um ano aí de 1.000 pontos por vez. E é engraçado, né, gente? Porque nessa época, a Priscila me chamava de pastor das milhas, porque eu chegava em tudo que é lugar. Era aniversário, era festa na faculdade, casamento. Todo mundo falava, cara, tem uma parada muito legal no mundo das milhas para aprender a fazer, para poder viajar. Cara, eu tô viajando assim, viajando assim. Aí era, pô, Léo, de novo, Priscila, cara. Inclusive, teve uma viagem que eu falei assim, Leonardo, pelo amor de Deus, 5 dias, o paraíso de Ilha Grande. Eu falei, 5 dias sem falar de milha. Mas nós fomos com a pousada, acumulando pontos, né? Então, foi bem legal. Foi aí. Difícil, Inclusive, né, para quem já conhece a gente aí também do Instagram, a gente vira e mexe também faz viagem com a Pérola, que é a nossa cachorra, é uma Golden. Então também a gente aproveita o universo do mundo das milhas, né? Ao mesmo tempo que ela acumula milhas para gente, né, no nosso dia a dia, a gente também leva ela para participar em algumas viagens com a gente. Então, como a gente não tem carro, então o aluguel de carro entra aí na conta, o combustível entra na conta, tudo pensando também nas próximas viagens, né? Exatamente. E do momento que a gente começou a aprender sobre milha, cara, eu comecei a aprender sobre milha. Até hoje foram 30 viagens, porque teve um período antes, né? E a gente já tem 4 até o fim do ano. Isso aí. Priscila, minha agenda, gente. Até mais ou menos em setembro, a gente já tem mais 4 viagens aí. Evento no meu aniversário, para quem não sabe, faço aniversário 7 de setembro, eu já vou para o evento em São Paulo. E assim, pagando a ida, hospedagem com milhas aéreas. Então, é um caminhão de coisas que assim, você pode ficar na dúvida, você pode achar que realmente, não, isso aí é balela, mas olha a quantidade de depoimento e o que a gente vive tendo a vida comum. Pois inclusive quem nos acompanha no Instagram sabe, né, que a gente viaja muito aos fins de semana, né, a gente sempre tenta pegar aí, mesmo que seja uma diária num hotel aqui próximo, né, nós moramos em Niterói, então o Rio é logo ali para a gente também, então a gente sempre dá essas escapadas, a gente consegue, né, a gente tem um horário mais flexível em relação ao nosso trabalho, então a gente consegue viajar na quinta-noite e voltar no domingo. Então, a gente aproveita muito essa questão dos fins de semana, né? Então, quem conhece aí sabe que nós somos viajantes de fim de semana e isso começou a entrar na nossa rotina, gente, de maneira muito mais rápida, porque virou muito econômico. A gente que mora no Rio de Janeiro, a gente que mora em grandes cidades, a gente sabe o quanto custa ir ali para um restaurante, né? Então, hoje em dia, o nosso acordo é, às vezes, até trocar isso por um hotel legal para a gente passar fim de semana, por uma viagem estendida de fim de semana, né? Então, a gente gosta muito de fazer isso. E aí a gente fala assim, aprender sobre milhas. Quer aprender a saber, quer aprender a viajar mais barato? Eu acho que todo mundo quer isso, né? Quer aprender a aproveitar melhor com a família, com os amigos, viajando cada vez mais barato. E assim, para viajar realmente com os amigos fica muito mais fácil. E ao ponto de, como eu falei, eu emiti passagem para meus pais, emiti passagem para a Priscila. Eu também já consegui emitir para os meus pais. O meu pai, ele foi trabalhar em Recife, né? E a minha mãe ficava muito aqui no Rio. Então, eu consegui dar passagens várias vezes para minha mãe visitar o meu pai em Recife. Hoje em dia, né, ela está com a oportunidade de morar em Recife junto com ele. Então, assim, o mundo das milhas facilitou muita coisa para a gente, né? Tanto para a gente, tanto para as pessoas que a gente gosta.
É, A gente entende muito, né? Quando falam, isso aí é mentira, é utopia. eu também achava, gente. Eu sou prova viva. Aconteceu com a gente também. Eu sou prova viva. E eu só comecei a estudar efetivamente o mundo das milhas e o Leonardo, ele não me pressionou, ele não fez nada. Eu precisei ver. Eu precisei pagar para ver do Leonardo para poder acreditar e seguir em frente. Então, assim, muitos de vocês podem falar, né? Isso é mentira, é utopia. Como assim viajar quase de graça? Isso tudo é mentira, precisa gastar muito. Gente, eu sou professora. Vocês sabem muito bem como é ser professora no Brasil, né? E eu consigo. Eu fui atrás, eu consegui. A gente fala, né? Nós temos estratégias separadas como casal e muito foi por isso, né? Foi por eu mergulhar de cabeça no mundo das milhas e eu provar para mim mesma que qualquer pessoa, gente, qualquer pessoa com qualquer cartão de crédito consegue viajar. Tá tudo certo aí, galera? Tá ouvindo? Todo mundo? Som tá saindo? Fechou o microfone. Tá saindo, tá tudo certo? Tudo certo? Então beleza. Então vamos continuar. Eu tô vendo ali, tem gente falando também que é professora, então sabe como é, né? E olha, eu sou a prova viva, gente, que dá certo, hein? Então, a gente consegue ajudar. A pessoa, gente, ela tem que querer. A pessoa, ela tem que aplicar tudo que a gente ensina para validar o processo, né? O legal de ser a Pri, quando começou com um intuito muito claro, de proporcionar viagens dos pais dela. Então, a gente tem estratégias diferentes, acúmulos diferentes. E nessa brincadeira, a Priscila já mandou o pai dela, que agora mora em Recife, né? Ela enviou, ela fez as passagens dele, fez 2 idas da mãe dela para lá, 2 idas e volta, e mais uma ida, mais uma 2 ida de volta para lá. Mais as nossas, né? Que eu consegui ainda pagar, né? Com as milhas que eu juntei, que eu acumulei, e sem gastos exorbitantes, gente. Sempre em cima de tudo que a gente precisa, de tudo que a gente realmente pode gastar. E aí, né, a gente vê aí diversas matérias que realmente, olha, viajar tá caro, viajar de avião é muito mais caro, né? As passagens aéreas estão aumentando cada vez mais. A gente vê diversos eventos pelo Brasil e do mundo, e quando você vai pesquisar a passagem, às vezes falta 1 ano, 8 meses, 10 meses por evento, e as passagens estão exorbitantes, né? Isso para 98% da população. Mas, assim, a gente trouxe uma reportagem, né? Deixa eu ver se... E aí, a gente também tem que, do mesmo jeito que o turismo cresceu no mundo, né? As e voltou, né, também aumentaram, o preço de passagem aérea para o carnaval aumentou. Enfim, teve inflação por questão de aumento de preço de combustível. Tem muita coisa que aumentou o preço da passagem, mas reforço isso para 98% das pessoas. Porque 2%, e assim, parece brincadeira, mas são 2% da população, viaja o mundo com milhas aéreas, tendo suas viagens quase de graça. E aí, quando eu falo viagem quase de graça, né, a gente pode falar assim, viagem eu consigo a passagem, mas não consigo o hotel. Não, é a viagem mesmo. Quando a gente fala em viagem, a gente fala dos 4 pilares, né? As atrações turísticas, lógico, transporte, né, companhia aérea, até ônibus, gente. Quem quiser, e tiver oportunidade de mais. Carro, né? Porque o carro é um transporte que você precisa, talvez. A gente consegue com milhas aéreas. A hospedagem a gente consegue com milhas aéreas. A alimentação... Com muito desconto. Com muito desconto. E às vezes pagando só para milhas aéreas. Atrações, passeios. Ouvi alguém falando de Disney. Sim. Que Disney é um... É um destino, né? Que a gente consegue diversas estratégias aí para economizar cada vez mais, porque você consegue, para os parques, ou acumular ou utilizar as suas milhas. Então, é uma grande oportunidade aí. Claro, a gente sabe que o dólar está lá em cima, a gente tem, né, a gente traz um pouco dessa cotação, mas dá para economizar e muito.
O que que eu... Eu só tirar aqui. Pode desligar? O PowerPoint está funcionando melhor. Ah, beleza. E o seu está funcionando melhor que o meu. Beleza, gente. Já. Então, vamos lá. E aí, por onde que a gente começa exatamente no mundo das milhas, né? Primeiro, a gente precisa entender o que são esses pontos, o que são essas milhas, né? Por que a gente consegue fazer essa troca? Por que os pontos e as milhas conseguem pagar a nossa viagem? Por que os pontos e as milhas conseguem ser trocados por transporte, hospedagem, alimentação, passeios? Por quê? Porque eles são uma moeda. Gente, eu sei que o da Pri está melhor que o meu. Se o meu estiver falhando, pode colocar no chat que qualquer coisa ela repete, tá? Repete. Pontos e milhas são uma moeda. E essa moeda, gente, tem valor. Tem valor monetário mesmo. A gente está falando que se a gente troca pontos e milhas por passagens, experiências, transporte, tem valor, né? Então, quantos de vocês já pegaram ou aeroporto ou então... Então, vamos lá. Quando a gente está no aeroporto, né? E por que esses pontos e milhas ele tem valor? Lá no aeroporto, ou diversos anúncios aí, né? Até mesmo no horário nobre na televisão, a gente escuta aquela musiquinha, né? 1, 2, 3 milhas. E por que é 1, 2, 3 milhas? Ela te oferece passagens com até 50% de desconto. Isso nada mais acontece porque os pontos e milhas que a gente acumula, a gente consegue vender. E ao vender esses pontos e milhas, por ter um valor monetário, por ser uma moeda de troca e de valor, a gente consegue vender para depois elas fazerem o quê? Você comprar a passagem delas com 50% de desconto. Mas será, gente, que realmente fazer essa máquina desse jeito, você possuir os pontos e milhas, aí você vai e vende para uma plataforma os seus pontos e milhas. Esses pontos e milhas que você vendeu para uma plataforma, você vai lá depois e compra uma passagem. Será que não seria mais fácil você fazer o caminho direto e reto? Os seus pontos e milhas virarem exatamente a sua própria viagem? Será que isso daí não seria melhor acontecer e muito mais econômico, talvez? Olha, a gente pode falar por experiência própria aqui, de 3 anos, fazendo isso direto, transformando os nossos pontos e milhas em viagens, que é muito mais viável. Vê se o áudio... Meu áudio voltou, gente? Só para... Tirei e coloquei de novo. Melhorou? Beleza. E o da Pri também tá bom, gente? Show. Beleza, então. Vamos que vamos. Aos poucos a gente vai tentando arrumar, gente. Tecnologia. Quando a gente fala, né, dos pontos e milhas, a gente tem lá 3 condições grandes, né, no mundo das milhas, que são os produtos, a venda e a emissão de passagem aérea. Vamos pegar quem nunca fez aquela troca de ponto por produto, né, uma panela. Chat, se vocês já trocaram os pontos do cartão de crédito por uma panela, uma frigideira, uma cafeteira, um ferro de passar roupa. Vocês já trocaram aí? Quem já trocou? Bota aí no chat. Gente, eu troquei, juro para você, eu troquei num aspirador de pó automotivo. Que a gente nem tem carro. Eu nem tenho carro, gente. Por que eu fiz isso? Só porque eu estava aspirando. Porque, assim, quando a gente fala lá de que tem dinheiro na rua, fica chateado, por que na hora que a gente troca ponto e milha, deixa ele expirar, a gente não se preocupa, né? Por quê? Porque a gente não sabe que pontos e milhas valem dinheiro. Então, eu tô falando, 2 meses que troquei, pô, deixa eu puxar aqui o... Vamos ver. Tem gente falando aí, ó, que trocou
Por praia. Praia, a gente estava arrasando. Ó, a galera é espremedor de fruta. É, gente. Está usando, gente. A questãozinha ó, na pandemia troquei por um aspirador de pó. Ó, essa conta não tem, Gustavo. Vamos mostrar aqui para vocês como é que funciona. Vamos imaginar 50 mil pontos. A gente pegou 50 mil pontos, vou colocar essa cafeteira da Nespresso, ou da Nespresso, da Nescafé Dolce Gusto, que é o que a gente tem aqui em casa. E aí, esse mesmo 50 mil pontos, se olha na mesma loja, olha, ela está vendido por Americanas, esse mesmo produto ele está R$600 na Americanas. Então, o que eu estou querendo dizer, gente? Que esses... Ah, amor, fica perto. Que esses 50 mil... vamos tirar tudo. Vamos só pelo celular, galera. Aí a gente vai falar um pouquinho mais alto, mas vai ser melhor. Show? E agora? Agora não tem mais nada. Agora é só o gogó. Vai dar um pouquinho de eco por conta da sala, mas vamos que vamos. Então, o que eu estou falando para vocês, né? Estou falando que eu troquei uma cafeteira com 50 mil pontos, valendo R$600 ali, vou arredondar. Então, estou dizendo que 50 mil pontos valem R$600. Mas será que é isso? A Pri falou, dá 1, 2, 3 milhas, cantou musiquinha, aquele negócio todo do intermediário. Vamos olhar aqui um detalhe. Tá aqui. Tem que passar. Voltar. Olha só, gente. Quando a gente pega os mesmos 50 mil pontos, e a gente, vamos supor que vende ele na 1, 2, 3 milhas lá, porque, como a Pri falou, a 1, 2, 3 milhas compra milha de quem tem milhas e vende uma passagem para outra pessoa. O que a gente vai ensinar vocês a fazer é fazer esse caminho direto, sem intermediário. Mas se a gente fosse vender essas 50 mil milhas na Latam para receber em 150 dias, falando em 5 meses. Em 5 meses eu ganharia R$1.363. Na Smiles, R$876. E na Azul, R$1.200 aproximadamente. O que eu quero dizer? Que, por exemplo, na Azul, se você vende para receber daqui a 5 meses, você compraria 2 cafeteiras. Se você fizer, por exemplo, vou pegar ele até receber em um dia que é um valor de milha muito baixo que o cara te paga, R$650 na Smiles, você já pagou a cafeteira e ainda sobrou R$50 no seu bolso. O que eu estou falando? Que com o intermediário, ainda você ganha mais vendendo do que pegando produto. Mas as milhas aéreas foram feitas para viajar. Pois é. E é o que a gente faz, né? O que a gente aplica aqui, o que a gente quer mostrar para vocês que realmente vale a pena. Agora, imagina se você tem lá aquelas 50 mil milhas. O que dá para fazer com 50 mil milhas? Vamos ver? Ó, se a gente for parar para pensar ali, uma viagem de São Paulo para Recife, 17 mil milhas o trecho, ou seja, 34 mil milhas ida e volta. Então, os 50 que você trocou uma cafeteira, você vai para Recife e ainda te sobra uma parte. E aí, o que é melhor, você ter a cafeteira ou você viajar, transformar a sua vida, transformar a vida da sua família com uma viagem para Recife? Guardar memórias, né, de uma viagem aí que pode ser muito legal para você, né? Guardar recordações aí. Só que aí você para e pensa, né? Quando a gente está falando no valor das passagens. E as passagens aumentou. O que você preferiria? Ter ali 34 mil pontos mais as taxas na pagante, ou você pagar a mesma passagem de ida e volta de São Paulo para Recife, somando ali mais de R$2.000? E aí, é até engraçado, que lembra que a gente falou lá atrás que 50 mil pontos equivalem a R$1.500, mais ou menos, assim, para receber daqui a 5 meses? Se você fosse vender esses 34 mil pontos, são bem menos que os 50, você ia tirar ali menos do que o valor da passagem. Então, a troca por milhas por passagem, acaba sendo muito mais vantajosa. Isso aí. A gente trouxe até um próximo exemplo aqui, olha. Rio, Belém, Rio, né? O ida e volta
Então, a gente está somando ali nessa passagem de Belém 26 mil milhas. Olha só, dava quase para você juntar a passagem de Recife com a de Belém. Com um pouquinho mais, você faria as 2 viagens. E aí, você ainda prefere trocar 50 mil milhas por uma cafeteira ou por 2 viagens? Conhecer aí Norte e Nordeste. Ou por R$ 1.500 para receber em 2 em Exatamente. 5 meses. Isso aí. Ou daqui a 5 meses, né, receber o valor aí de R$ 1.500. E aí a gente fala, né, novamente, a comparação da passagem pagante e da passagem em milhas. Olha a passagem pagante aí, ó, mais de R$ 2.000. A gente já viu quanto vale lá atrás, né, para você receber em 5 meses as 50 mil milhas. Isso daí, essa passagem, dá um pouco mais que a metade de 50 mil. E olha o valor da pagante, né? Então, é melhor você aprender e jogar direto para a sua viagem, ou primeiro você revender e depois comprar e lá na frente viajar e pagando esse preço todo aí? O que vocês preferem, né? E assim, a gente falou de Azul, mas isso não fica restrito a uma companhia aérea, não. A gente tem, por exemplo, aqui o caso da Latam. Olha a quantidade de casos que a gente tem na Latam, né? Como, por exemplo, Brasília, Salvador, né? Então, Brasília e Salvador, 21 mil pontos. Gente, tudo que a gente está falando é ida e volta. É. E aí a gente vê a mesma passagem por R$ 646. E aí, falar em Disney, né? Alguém falou em Disney ali no meio, que eu vi subir no chat. São Paulo, Orlando. São Paulo, Orlando, que a passagem sairia por R$ 2.300, mais as taxas de quase R$ 500, e a gente consegue a mesma passagem por 40 mil. Olha aí a sua cafeteira aí, ó. Sua cafeteira, que você ia trocar lá pela cafeteira, os pontos da cafeteira, te dá uma viagem para Disney. E aí, o que você prefere? Né? Porque vocês já vêm pensar, não, 50 mil milhas é só para viajar no Brasil. Né? Não, gente, 50 mil milhas, nós fomos para Buenos Aires, num feriado do Brasil. Então, tem muita oportunidade aí no mundo das milhas que vocês nem imaginam que estão perdendo. Às vezes a Airfry que vocês trocaram, o aspirador de pó, o próprio vinho, daria um trecho, uma viagem aí para vocês. Agora, vocês sabendo, eu duvido que vocês vão continuar trocando cobrador. Agora vocês vão tratar as milhas, pontos, como moeda mesmo. Tratar como moeda, como dinheiro para nunca mais perder, né? Isso aí, ó. A gente falou lá da Argentina, né, de Buenos Aires. A gente trouxe até um exemplo aí que nós pesquisamos ontem. E de volta do Rio para Buenos Aires, 56.800. Ela está um pouquinho acima aí do valor. A gente já viu esse ano uma oportunidade do trecho, tá, gente? De executiva. Aquela cadeira que reclina, né? Que você vai lá deitadão, saindo aqui do Rio ou de São Paulo para Buenos Aires, 34 mil milhas. A Alessandra falou ali, ó, eu bebi uma viagem para Buenos Aires. Viu? Tá vendo? Poderia ter em Buenos Aires todo Rio. Isso aí. Gente, a gente está trazendo aqui para vocês a realidade. Isso aí. É o que o banco não te fala, é o que as companhias aéreas não te falam. É realmente para você entender que aqueles pontos e milhas não são brindes para você. Eles não são como é que a gente fala? Um prêmio. Um prêmio. Ele é realmente algo que você, pela sua fidelização, por tudo que você tem direito, você está ganhando aquilo. Aquilo é parte do retorno do investimento, vamos dizer assim, né? Que hoje a gente fala tanto do cashback, os pontos e milhas, eles são o retorno do investimento. E não tem um valor fixo. Exatamente. A gente consegue atribuir muito mais do que esse próprio valor aí que vocês estão vendo, né? Então, por isso que a gente fala que a gente consegue viajar cada vez mais e cada vez mais de barato, é pelo valor dessa milha aí que a gente consegue atribuir. Exatamente. E aí, gente, são diversas oportunidades. E assim, a gente pegou aqui a mega promo da Latam. Provavelmente vocês já viram, né? O Madrugol, promoções na Azul, na Latam. Normalmente, quando essas promoções acontecem, também tem promoção para milhas. Isso é muito normal. E aí você vai pegar trechos tipo São Paulo, Rio, 5 mil pontos, por exemplo. Você vai pegar Rio, Buenos Aires, 36 mil pontos. Vai pegar Curitiba, São Paulo, Curitiba, 5 mil pontos. Você vai pegar muitas oportunidades nos seus pontos e milhas para viajar.
Foi. E aí, lógico. E aí a gente fala, né? Como a gente montou ali que as milhas, né? Ela te dá toda a viagem. Quando a gente está falando toda a viagem, a gente está falando isso daí também, gente. A gente está falando que a milha te dá a oportunidade de você dar passagens para terceiros. Você pode dar para os seus pais, você pode dar para o seu cunhado, você pode dar para os seus filhos, você pode dar para um amigo. Olha, eu acumulei, não quero viajar sozinho, mas você topa aí comigo? Vamos lá. Entendeu? Então é isso, gente. As milhas, ela abre oportunidades, ela dá a transformação que a gente nem imagina. E a gente que sente agora na pele, né? A gente pode passar para vocês um pouquinho das nossas experiências. Elas passam também aí, ó, utilizarem hospedagem. A gente mostrou no nosso Instagram aí diversos hotéis. O hotel que a Virgínia do Zé Felipe estava lá hospedada no Carnaval de Salvador, nós já ficamos hospedados. E com certeza a gente pagou muito mais barato que ela mesma. Experiências gastronômicas e culturais. Esse final de semana, aí, quem continuar acompanhando a gente no Instagram vai ver uma experiência que nós vamos viver em São Paulo, comendo e bebendo em um restaurante que a gente usufruiu as nossas milhas. É até esse que está ali na imagem, gente, que tem o ceviche. É isso aí. A gente vai aprender a fazer pisco, vai comer ceviche, tudo pago com pontos. E a gente falou de hospedagem, né? Eu não tô falando de hospedagem só numa viagem, não, gente. A gente faz muito em viagem. A gente aproveitou, a gente é de Niterói, né? Então, a gente aproveitou a hospedagem no Rio, na beira da praia, aproveitando, sem precisar tirar nenhum dinheiro do nosso bolso. Tudo com pontos e milhas que a gente acumulou. Isso aí. E aí a gente traz a reflexão, né? A gente já falou a milha inspirando. Quem nunca perdeu dinheiro, né? R$2, R$10, tem aquele... Você coloca no bolso aqueles R$2, ele vai para a máquina de lavar. Vira um pedaço de papel. E geralmente fica bem chateado, né? Mas quando a gente perde ponto e milha... Mas a gente sabe. Como vocês mesmos, né, que trocaram. A pessoa que falou aí, eu bebi uma viagem para Buenos Aires. Você nem sabia que você estava bebendo a sua viagem para Buenos Aires e, gente, isso é normal. Isso acontece porque a gente não tem o conhecimento. O banco não conta para a gente isso, né? Mas nós estamos aqui para mostrar e contar para vocês. E agora sim, gente, milha inspirada para ficar muito chateado. Não só ficar chateado, né? Mas agora, sim, o que passou, passou. A gente está agora, vocês estão aqui agora para dar um passo para frente. Não é um passo para trás, não é ficar chorando pelo leite derramado. Então, vamos que a gente vai trazer para vocês a realidade. Pois é. E aí, a gente termina o nosso conteúdo de hoje, né? Mostrando para vocês, gente, que é possível a gente acumular aí os pontos e utilizar para baratear cada vez mais a nossa viagem. E quando a gente fala viagem quase de graça, é exatamente por todas essas oportunidades aí que a gente mostrou para vocês que os pontos e milhas acumulados no nosso dia a dia podem nos proporcionar. E assim, quando a Pri fala no dia a dia, gente, aqueles mesmos pontos que vocês perderam, usaram talvez uma troca ou inspiraram, vocês acumularam com o seu dia a dia. A gente, na aula de amanhã, vai ensinar como você acumula muito mais do que você acumularia com cartão. Você multiplica e muita quantidade de pontos que você faz. E assim, sem precisar aumentar os seus gastos, sem fazer loucuras. Eu estou falando porque a gente preza pelo equilíbrio financeiro. Então, exatamente. Quem já é da família aí, ó, se tiver algum mentorado aí, pode dizer, né? A gente coloca muita inteligência nos nossos gastos, por isso que a gente gosta muito de falar em compras inteligentes, né? Então, é isso que a gente quer mostrar para vocês aqui, o poder das compras que você faz no seu dia a dia aí, para montar a sua poupança de pontos e milhas para te levar a viajar. E eu até saí aqui para puxar os chats um pouquinho para o lado, gente, que a gente fica dividindo no tel. Eu estou vendo aqui o comentário da Caroline. Eu não tinha nada, depois que conheci vocês, agora eu tenho 7.000 pontos em pouco tempo. Olha só, compra inteligente é tudo. E amanhã a gente vai falar, gente, compra inteligente. Muito, né? A gente vai mostrar aí para vocês como é possível ganhar, acumular pontos assim, ó. Então, fiquem ligados. E a partir de agora, o que a gente faz? Agora a gente vai falar a palavra mágica.
Essa aula, gente, só para reforçar, é uma aula muito importante que a gente deu, que é uma aula que muda para vocês o parâmetro dos mundos, do mundo das milhas, né? Do que são pontos, que são milhas. Muitas vezes a gente não dá valor a isso. E a partir de agora, com certeza, vocês estão dando muito mais valor. E falando em prêmio... O prêmio agora, ó, cadê o caderninho de vocês? Ah, não. Lógico, vai falar primeiro o que é a aula 2. Na aula 2, a gente vai falar das quatro das várias formas de acumular pontos e milhas e multiplicar elas, né? É fazer com que, vou dar um spoilerzinho, quando a gente falou lá em 50 mil pontos naquela cafeteira, ela pode virar, gente, até 100 mil pontos. Então, tipo, Agora imagina você ter 100 mil pontos, com aquele tanto de viagem ali que a gente mostrou. Quantas viagens vocês não fariam, não é mesmo? Então, fiquem ligados na aula de amanhã, porque vocês vão ver, gente, que é comprando maquiagem, comprando shampoo, comprando leite, comprando ração para o pet, comprando... Vocês nem imaginam o que vocês vão acumular esses pontos e milhas. Então, gente... E agora a gente abre para dúvidas. Levantem a mão, né? Cliquem no levantar a mão para a gente poder acompanhar aqui. Provavelmente... Um vai ficar fora aqui, mas a gente ler o chat, tá? Vocês podem abrir a câmera, vocês podem falar. Agora o momento é de vocês. A gente só pede, por favor, que seja dentro do tema de hoje, né? Porque vão ser 3 dias aí com bastante conteúdo só para a gente seguir o fluxo aí de vocês, tá? Bora para a aula de amanhã. Esperamos vocês aqui amanhã às 8 novamente, para a gente mostrar para vocês aí como acumular cada vez mais utilizando qualquer cartão de crédito, tá bom? Amanhã já vai direto aqui no celular mesmo, não vou nem ver lapela, não quero ver nada. E é isso, galera. Uma boa noite. Boa noite a todos. Até amanhã, às 20 horas. Aqui, no Zoom. A gente vai mandar para vocês o link lá no WhatsApp. Hein? Isso aí, a aula vai ficar gravada para quem quiser rever, tá? E vai ser enviado diretamente pelo link do WhatsApp, pelo link do e-mail e também na nossa bio do Instagram, tá bom? Beijo, galera, e até amanhã.